Um cliente aqui do escritório ganhou R$ 4.000 de danos morais por ter comprado um produto impróprio para consumo. Essa situação é bem comum no judiciário, mas esse caso em específico tem uma peculiaridade e é por isso que eu trago essa história para vocês como uma forma de alerta e como instruções de como proceder caso passe por uma situação assim. Olá, eu sou Eduardo Martins, advogado, e esse é o canal Amparo Legal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei, que isso nos ajuda bastante. Se puder, compartilhe também esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, que faz com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. A situação de hoje diz respeito a um cliente já antigo aqui do escritório, que passou por uma situação bem complicada ao comprar um produto que depois foi ver estava impróprio para consumo. Ele comprou uma peça de carne embalada a vácuo para fazer um churrasco com os amigos naquele dia à noite. Combinou com os amigos que cada um levaria um pedaço de carne, etc. E enquanto os convivas chegavam, ele foi preparando esse churrasco aí, abrindo um pacote e outro e colocando as carnes para assar. O que aconteceu? Antes do churrasco ficar efetivamente pronto, foi ali cortar um pedacinho para servir um aperitivo para os convidados e optou por abrir primeiro pegar aquele corte que ele havia comprado, que ele realmente tinha comprado. Ao cortar aquele pedaço de carne, sentiu um cheiro muito ruim, né? E ao provar era um gosto insuportável, intragável. Ele viu que aquela peça era efetivamente aquela que ele tinha comprado e recorreu ao lixo para pegar o saco, a embalagem a vácuo, e viu que era um cheiro insuportável realmente. Simplesmente ele descartou aquele pedaço de carne junto com a embalagem, né, limpou ali o que tinha que limpar e seguiu o churrasco com os amigos. Acontece que depois que terminou o churrasco, cada um foi para sua casa. No meio da madrugada ele começou a se sentir mal, com vômito, diarreia e tontura, dor de cabeça e um mal-estar no geral, tendo que se socorrer num serviço médico de urgência, tomando soro e etc. Foi diagnosticado como gastroenterite, decorrente de uma infecção intestinal e algo nesse sentido. Passou boa parte do dia, cerca de 10 horas do dia, em observação, tomando soro, e ao voltar para casa, ainda combalido, aproveitou que esse mesmo supermercado já estava quase fechando, levou aquele pedaço de carne com a embalagem e procurou a gerência, explicando o que tinha acontecido. Ele estava com a nota fiscal, apresentou à gerência, a gerência imediatamente observou ali que a situação estava bem complicada mesmo, né? E imediatamente emitiu um vale-troca para ele. Com esse vale-troca, nessa situação do vale-troca, o supermercado acabou retendo a nota fiscal e deu o vale-troca. O cliente, desavisado, né, sem ter sido instruído, não tomou nota, não tirou cópia dessa fatura, dessa nota fiscal original e simplesmente tirou uma foto quase ilegível do vale-trocas. Depois de passado alguns dias, ficou cerca de 3 ou 4 dias ainda afastado de suas atividades. Ele teve um prejuízo, porque além de se afastar das atividades, ele recém tinha sido empregado nesse novo emprego, então, apesar de não ter sido demitido, criou um mal-estar ali junto à chefia dele. Então, diante desse quadro, ele nos procurou para ver o que podia ser feito. Diante das provas, a gente tinha poucas provas, além daquela foto mal tirada do vale-trocas, se optou por ajuizar a ação, pedindo uma indenização por danos morais. O que aconteceu no curso do processo? O supermercado foi citado, contestou, alegando que não tinha responsabilidade sobre aquilo, que não havia provas. Então, no momento em que
nos era dado produzir provas, nós não tínhamos nenhuma outra prova senão aquelas que a gente já tinha juntado no processo. No entanto, a gente solicitou para o juiz que intimasse, então, o supermercado a apresentar a nota fiscal, porque afinal de contas nós tínhamos a data, o horário aproximado, os itens que tinham sido adquiridos. Era muito fácil para o supermercado, no seu banco de dados lá, resgatar essa nota fiscal. O juiz concedeu a inversão do ônus da prova, que nada mais quer dizer do que, já que para o consumidor é dificultado o acesso a essa prova, ele inverte o ônus, então acaba sendo o réu, o supermercado, o responsável por produzir aquela prova. Então o juiz concedeu a inversão do ônus da prova e intimou o supermercado a apresentar. Intimado, o supermercado não apresentou. O juiz reiterou a ordem e o supermercado, mais uma vez, silenciou. Veio sentença que, para nossa surpresa, foi improcedente. O juiz, em outras palavras, entendeu que não havia sido feita a prova suficiente de que realmente aquele problema de saúde teria sido decorrente do consumo, da ingesta daquela carne, e ainda entrou em alguns detalhes bastante curiosos, alegando que não havia, que era curioso que o autor não tivesse sentido o cheiro, o mau cheiro ao abrir a carne, chegando a tecer comentários sobre o tamanho do corte de carne que não era condizente com o valor da peça. Enfim, ficou bem curiosa essa sentença. Afinal de contas, o próprio juiz tinha invertido o ônus da prova, então a prova estava nas mãos do supermercado, que simplesmente silenciou. Então a sentença foi julgada improcedente. Recorremos e, felizmente, o Tribunal de Justiça reverteu aquela sentença exatamente nos termos que nós havíamos indagado e levado à apreciação do Tribunal de Justiça no nosso recurso. Exatamente por conta da inversão do uso da prova, da dificuldade do autor fazer a produção daquela prova e da obrigação que o réu teve em produzi-la. Então, o Tribunal de Justiça reverteu a sentença, entendendo que o ônus efetivamente era do supermercado e que, em que pese não houvesse sido apresentada a nota fiscal, toda a alegação da inicial e os documentos que se puderam produzir, as provas da gastroenterite, do recibo do hospital, do vale-trocas, tudo isso criava um bojo com uma prova suficiente para condenar o supermercado a indenizar o consumidor. Mas o que eu quero dizer com isso aí? Esse cliente, que é um cliente antigo e bastante amigo, nós até brincamos com ele que ele teve mais sorte que juízo. Porque esse é o tipo de situação que tem que se produzir prova. Tem que tirar cópia, nem que seja uma foto do celular, da nota fiscal, antes de se submeter. Era importante ter tirado foto da embalagem, da peça de carne, né? Registrar direitinho qual dia, qual horário que foi. Isso ele até tinha, né? Mas não de forma muito precisa. Então, esse tipo de situação, esse tipo de cuidado é sempre importante ter, porque, do contrário, dificulta a produção dessa prova no curso do processo. Porque a inversão do ônus da prova, como eu expliquei, é naquelas situações em que é dificultado para o consumidor fazer aquela prova. Então, o judiciário reconhece essa dificuldade e inverte o ônus. Mas o consumidor tem que fazer prova mínima daquele pedido. Ele tinha, nesse caso, nós tínhamos uma prova mínima, né? Mas bastante vulnerável, porque afinal de contas era um comprovante de um vale-trocas com uma data que dava para entender a data, que ela mais ou menos batia com a data em que ele teve que ser socorrido, mas ainda assim de uma forma bem precária. E uma prova nesse sentido pode ser facilmente impugnada pela parte adversa, já que não há uma legitimidade, não é uma robustez dessa prova. Então, apesar de ter tido um final feliz, as chances de insucesso eram grandes, exatamente porque o cliente não tomou cuidado
em produzir esse tipo de prova. Então isso vale para qualquer situação. Já fiz alguns vídeos aqui no canal, inclusive aquela situação relacionada a atraso de voo, extravio de bagagem. Sempre importante que o consumidor observe e procure tomar nota, tirar fotos, fazer cópia, guardar tudo e tentar lembrar, né, o ritmo, aí, a sequência dos acontecimentos, para que possa depois, quando for necessário, procurar um advogado de confiança e passar para ele o relato mais pormenorizado, para não correr o risco de se informar alguma coisa errada, né, ou atropelar alguma data aí no processo e prejudicar essa ação. Espero que essa história tenha sido útil para vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei, que isso nos ajuda bastante. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos se achar prudente. Se ficou alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, escreva aqui abaixo que a gente responde na medida do possível. Obrigado por ter assistido até aqui e até logo.